Um Sonho de Liberdade é o filme preferido de muita gente, talvez seja o meu preferido também. E se você considerar que esse filme não foi assim nenhum sucesso comercial quando ele foi lançado, esse status que ele tem hoje de clássico absoluto é uma coisa meio inesperada. Esse filme foi lançado em 1994. É o ano de Forrest Gump, de Pulp Fiction, de O Máscara, Rei Leão. E aí, Um Sonho de Liberdade não conseguiu entrar nem na lista das 10 maiores bilheterias daquele ano. Mesmo assim, foi reconhecido pela crítica, desde o começo. Conseguiu 7 indicações ao Oscar, só que não levou nenhum prêmio, né? O tempo passou, os anos se acumularam e hoje está aí como clássico, o filme mais bem avaliado da história, segundo o site IMDb. E isso conta muito. Se você já viu esse filme, eu posso te ajudar a interpretar ele de um outro jeito. Aí talvez o filme fique mais bonito. Se você ainda não viu Um Sonho de Liberdade, eu posso acabar tirando algumas surpresas que você poderia ter com ele, porque é impossível analisar um filme sem dar spoiler. Considere esse um aviso. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade é baseado num conto do Stephen King chamado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. O nome do filme ficou só Shawshank Redemption e tem quem diga que esse nome não ajudou o filme a ir bem nas bilheterias. Seja como for, a premissa da história vem do conto, inteirinha, mas o roteiro do filme também tem os seus méritos. É um texto que não apenas adapta a história original, que está no conto, ele turbina as emoções que essa história pode provocar e valoriza ainda mais os diálogos, com frases que são memoráveis, tipo: ou você se ocupa vivendo, ou você se ocupa morrendo. Tradução livre, bem livre mesmo. Funciona melhor na língua original, mas essa frase ela serve como um resumo do filme inteiro e é um bom ponto de partida pra gente. Um Sonho de Liberdade conta a história do Andy, um alto funcionário de um banco que é condenado a passar o resto da vida na cadeia por ter assassinado a mulher e o amante dela. É um crime que ele não cometeu, é uma injustiça. Aí na cadeia ele é espancado por outros presos, é humilhado pelos guardas, é explorado até pela administração do presídio. É uma injustiça atrás da outra. Você passa o filme inteiro com pena desse cara. Até que nos minutos finais você descobre que, enquanto comia o pão que o diabo amassou, esse protagonista aí trabalhava sem parar para fugir dessa prisão. Tudo em segredo, tudo em silêncio e tudo feito de um jeito muito engenhoso. Cada pequena e grande atitude do Andy ao longo do filme, que podia parecer estranha antes, estava sempre se alinhando com esse objetivo. Tudo fazia parte desse plano. As peças de xadrez que ele esculpia, as declarações de imposto de renda que ele fazia para os guardas, os livros que ele lia, a cerveja que ele conseguiu descolar para os companheiros na prisão, tudo era em benefício da fuga. O espectador que passa o filme inteiro vendo esse cara tolerar sofrimentos muito intensos, injustiças brutais, vai criando uma certa simpatia pelo personagem. Ele não tem nenhuma chance de mudar a vida dele, de sair dessa prisão, mas pelo menos ele sofre com dignidade. É assim que você olha para ele na maior parte do filme. E aí, no final, vem a revelação de que ele não apenas estava enfrentando de maneira digna todo aquele calvário, como também ele nunca deixou de se esforçar para mudar a própria situação. E quando você descobre esse plano, aí aquela simpatia inicial vira uma coisa muito maior, vira admiração pelo personagem. É um personagem que sofre de cabeça erguida, desperta em você simpatia. Um personagem que luta em segredo enquanto sofre de cabeça erguida, esse aí desperta em você outra coisa, chama admiração. Um sentimento que só é reforçado quando você lembra das coisas que o Andy estava dizendo enquanto ele preparava aquela fuga dele. Aquela frase sobre gastar o tempo para viver ou para morrer faz mais sentido no final do filme. Ele estava ocupado demais vivendo para morrer, e essa insistência na vida faz com que o Andy não se deixe
contaminar pelo ambiente da prisão. Não é a cadeia que influencia o Andy, é o Andy que influencia a cadeia. Quando ele chega no lugar, o lugar é violento, é injusto, é corrupto, e quando ele sai, a prisão está muito mais pacificada, tem a própria biblioteca e ainda se livra dos diretores corruptos. Tudo graças ao Andy. Os outros personagens nem sempre demonstram a mesma força de caráter. Um dos prisioneiros, lá pelas tantas, diz assim para o Andy: "Lá fora eu era um homem honesto, tive que vir para a prisão para me tornar um bandido." Se fosse fraco, o nosso Andy teria esse mesmo destino aí, ser corrompido pela prisão. Mas não é isso que acontece. Ele passa 2 décadas preso. E ao invés de ficar mais parecido com a cadeia, ele deixa a cadeia mais parecida com ele, até que ele consegue escapar. E a cena da fuga, aliás, é linda. Depois de passar 20 anos cavando concreto, ele ganha acesso à tubulação de esgoto. Essa é a rota de fuga dele. É fedida, é grudenta, é suja, mas depois de passar por isso, aí é vida nova. E novamente, os diálogos usam aquele superpoder de síntese para tornar o simbolismo ainda mais forte. O melhor amigo do Andy, depois que ele foge, resume a biografia dele assim: Andy Dufresne, aquele que rastejou por um rio de cocô e saiu limpo do outro lado. E aí, acho que nem é mais só sobre o filme, porque todos nós temos um rio de cocô correndo pelas nossas vidas. O sofrimento, que a gente não precisa ser preso para conhecer. Às vezes, o rio de cocô é o único caminho para sair de um trabalho ruim, de uma relação que faz mal, dessa humilhação, daquela fragilidade. A questão é como sair do trabalho ruim sem perpetuar no mundo as injustiças desse trabalho, ou como sair da relação que faz mal sem cometer contra outros os abusos dos quais se foi vítima, como sair dessa humilhação sem essa vergonha, como sair daquela fragilidade sem aquele rancor. Ou, para resumir tudo numa única pergunta, como rastejar pelo rio de cocô e sair limpo do outro lado, hein? Resposta difícil, mas olhar para o Andy pode ser um bom caminho. Esse personagem ficcional conseguiu. Então a gente olha com admiração para o exemplo dele. Admiração ou às vezes algo maior, hein? Nos últimos anos surgiram várias interpretações religiosas desse filme. Dá para entender por quê, né? Um cristão pode olhar para Um Sonho de Liberdade e ver nesse filme a história de um filho de Deus, o Andy, que é enviado para um mundo cheio de pecados, a prisão, e na breve passagem dele por esse mundo pecaminoso, acaba purificando o mundo, ao invés de se contaminar por ele. E um budista, da mesma forma, pode olhar para esse filme e enxergar aqui a trajetória de mais um iluminado que observou o sofrimento de perto, compreendeu a natureza desse sofrimento e assim o superou. O momento glorioso da fuga seria assim o equivalente a uma iluminação. E essas interpretações não se excluem. Bons cristãos e bons budistas vivem ocupados com a mesma causa: atravessar o rio de cocô e sair limpo do outro lado. Muito obrigado por ver esse vídeo, né? O filme é o objeto analisado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sabe que é a minha frase preferida e desse filme não ganha destaque aqui nesse roteiro, né? Não ganha destaque nem no meu roteiro, vai ganhar em qual? A frase que eu gosto mais é bem pertinho do final do filme. O Andy diz assim que ele quer viver na praia, num barco, perto do mar, e pô, ele tá na prisão, né? Aí a pessoa que tá falando com ele acha que ele tá sonhando alto demais. Aí ele diz assim: olha, depois de tudo que eu passei na vida, não é pedir muito. Não é um texto tão grandioso assim, mas qualquer razão que eu ainda não compreendo ressoa muito comigo. Quando eu entender, eu faço outro vídeo aí sobre o filme, ou outro filme sobre o vídeo. Se quiser se inscrever para mais conteúdos como esse, se você sentir que é uma vantagem para você, eu certamente vou ficar muito feliz, muito agradecido, tá bom? Valeu!